Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na reunião do Departamento de Tecidos, da BTO, e o objetivo dessa reunião de hoje é compartilharmos com vocês algumas informações que nós consideramos preliminares, introdutórias para uma discussão que vai ter que se estender por outras reuniões posteriores, em relação a uma questão extremamente importante, que é a questão que é o número insuficiente de doação de doadores de tecidos para transplante, que já era um problema antes da pandemia e que acabou se agravando diante desse cenário que nós vivemos aí nos últimos 2 anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações e algumas considerações iniciais e explicar também como que vai ser dividida a nossa apresentação. Bem, então o que nós vamos colocar aqui para vocês como eu falei, né, uma discussão inicial sobre algo assim bastante importante que a gente vai estar conversando nos próximos, para só não estar passando aqui. Isso, né? Essa discussão que ela já está ocorrendo dentro do Departamento de Tecidos, aqui são os componentes do departamento nessa gestão 2022 e 2023, nós somos 3 oftalmologistas, né, em maioria, e um médico ortopedista e um representante do Banco de Tecidos Cardiovasculares de Curitiba, que vão estar participando das outras reuniões que vamos fazendo posteriormente. E eu, no caso, né, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Salomão Libani, eu sou médica oftalmologista, totalmente ligada à Diretoria de Atenção Especializada da Secretaria de Estado da Saúde, em Minas Gerais. Nós temos aqui o Rafael Prince, que é médico ortopedista e que é diretor médico pelo Banco de Multitecidos, do INTO, Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro. O doutor Alexandre Calduro, que é médico pediatra e atual coordenador da Central Estadual de Transplantes do Rio também, e a enfermeira Renata Leite, que é da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e que está representando o departamento de enfermagem, que a gente considera realmente assim, que é um profissional extremamente importante para todo esse processo de doação e transplante, não somente por causa do conhecimento técnico, mas pelo fato dele estar realmente muito próximo do potencial doador em todos os setores da instituição hospitalar. Então, a gente acha que é um profissional realmente chave para esse objetivo aqui que queremos aqui. E nós dividimos a apresentação em 5 pequenas partes que se propõem. Eu vou começar falando um pouquinho mais sobre a córnea, que foi onde teve maior impacto, sobre os bancos de olhos e um pouco de informação sobre os tecidos cardiovasculares também. Em seguida, o Rafael vai falar sobre pele, tecido músculo-esquelético. Em seguida, o Alexandre sobre a visão e o papel da Central Estadual de Transplantes. A Renata sobre a enfermagem. E vou fechar com alguns comentários finais antes das perguntas, que a gente vai estar disponível para elas também. Então, não poderia deixar de começar a falar em relação ao impacto que a Covid teve nesse número de doações, e que causou realmente uma restrição temporária, mas muito significativa dessas captações, por causa daquele momento inicial em que havia um desconhecimento muito grande da doença e da possibilidade de transmissão dela, seja através do transplante ou de outras formas. Então, houve uma necessidade de medidas para a proteção não somente do receptor, mas também dos servidores da área da saúde, uma necessidade, às vezes, de realocação desses profissionais que atuavam nessa área para atuar em outras áreas mais emergenciais relacionadas ao Covid. Mas, principalmente diante desse desconhecimento e desse cenário todo, o que ocorreu é que em vários meses do ano de 2020, somente foi permitido pelo Ministério da Saúde a realização das captações em doadores em morte encefálica. Então, isso não teve um impacto tão acentuado para a pele e tecido musculoesquelético, e
e válvulas cardíacas, mas para a córnea, onde aproximadamente 95% dos doadores eles são provenientes de doadores em parada cardiorrespiratória, esse teve um impacto muito grande, com uma redução significativa do número de doações e transplantes, e eventualmente até uma dificuldade de atender as emergências previstas na legislação. E, então, houve toda a necessidade de um treinamento para uma nova rotina, né, com o uso de máscaras, face shields, a própria questão do distanciamento entre os servidores, a entrevista familiar também teve que ser reorganizada e procedimentos adicionais a serem feitos na captação, na recepção, no processamento dos tecidos. Houve um impacto relacionado ao afastamento de diversos servidores por causa de Covid, infecção por Covid, ou contato com pacientes com infecção por Covid, e em um primeiro momento não houve tanto impacto do afastamento por causa da redução do número de doações, mas o que ocorreu também é que muitos desses profissionais, às vezes, eles foram realocados em outros setores do hospital e acabaram não retornando para os bancos de olhos, e alguns bancos de olhos tiveram, inclusive, que interromper as atividades temporariamente, além de revisar todos os protocolos operacionais e treinar novos profissionais para essa atividade. Então, houveram realmente, assim, né, as diretrizes, elas foram sendo atualizadas, continuam sendo continuamente atualizadas, e as notas técnicas da Anvisa, do SNT, as diretrizes da Associação Pan-Americana de Banco de Olhos, e então, assim, todos tiveram que se adequar a essa questão que acabou ocorrendo, mas o impacto da doação, vocês vão ver que realmente ele foi muito significativo, né? Então, em relação à córnea, no ano de, aqui é uma série histórica, desde, né, quase os últimos 20 anos, vocês veem que aqui no ano de 2020 foram feitos menos da metade dos números de transplantes que eram realizados nos anos anteriores. E aqui uma colocação que é bastante importante também, e a gente está falando em retomada, é que nós não queremos somente retomar aos níveis anteriores de doação. É necessário que as doações elas aumentem mais do que já eram anteriormente, porque historicamente no Brasil, embora se faça transplante de córnea há muito tempo, com excelente qualidade, nós nunca conseguimos eliminar a nível nacional essa lista de espera, os pacientes ainda esperam realmente um período muito significativo. Então, houve uma queda em 2020 e houve aqui uma retomada no ano de 2021. Nós ainda não temos os dados de 2022 para compartilhar, mas esperamos que realmente sejam melhores e crescentes. E aqui, quando vamos ver, houve então um impacto também muito grande na lista de espera para transplante de córnea, né? Então, vocês veem que aqui já havia uma tendência de aumento da lista de espera desde 2019, ou seja, antes da pandemia, e vocês veem que historicamente sempre muitos pacientes aguardando. Em 2020 esse número cresceu, em 2021 esse número cresceu mais ainda, e agora com o retorno dos pacientes aos ambulatórios, às clínicas e aos hospitais, esse dado é um dado de 31 de dezembro de 2021, que a fonte é o Registro Brasileiro de Transplantes, com dados fornecidos pelas centrais estaduais, mas o dado mais atual do Sistema Nacional de Transplantes, que foi consolidado no dia 31 de março passado, ele já aponta para 21.260 pacientes, ou seja, vocês veem aqui, são quase 2.500 pacientes a mais do que tínhamos em dezembro, porque se em determinado momento houveram menos transplantes e menos inscrições, essas inscrições agora, elas voltam a ser feitas e a necessidade de doações aumenta mais ainda. O outro fator que é bem importante também é que essa lista de espera, ela é bem diferente de estado para estado, né? Então, esses 20 e poucos mil pacientes que estão aguardando, não é a realidade que vivem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Ceará, alguns estados que
de alguma forma conseguiram resolver a questão da sua lista de espera, ao passo que outros estados, aqui, né, em São Paulo, que é onde se faz o maior número de transplantes também, mas o Rio de Janeiro, Minas e outros estados têm listas realmente bastante grandes e os pacientes podem esperar anos para a realização do transplante, e essa realmente é uma realidade que a gente tem que pensar e tomar as atitudes para que ela possa, esse cenário possa mudar. Né? Em termos de, no que se refere à córnea, né? Há equipes transplantadoras distribuídas por praticamente todo o país e de forma desigual também, mas existe uma questão também em relação à disponibilidade de realizar transplantes pelo SUS, e a gente nem fala aqui em relação à transição para as novas técnicas de transplante, que são mais modernas, são melhores, mas para isso temos que ter um número realmente muito maior de doações, porque ela envolve um treinamento que é necessário para que essa transição seja feita. Em termos de bancos de olhos, ou bancos de tecidos oculares, tem praticamente todos os estados da federação também, exceto Acre, Amapá e Roraima, eles também não estão distribuídos igualmente, assim como praticamente, né, toda a questão da assistência aqui no Brasil, então estão mais concentrados na região sudeste, sul, nordeste, enfim, mas, e a grande maioria deles estão dentro de hospitais públicos, são bancos públicos, instalados em estabelecimentos hospitalares públicos também, e que têm várias dificuldades em relação à autonomia de gestão e à autossustentabilidade financeira do banco, e inclusive a forma de contratação e retenção de recursos humanos. Então, esse é um outro ponto que tem que ser abordado também, além, porque os bancos, a maioria deles não tem o CNPJ próprio, então o recurso que o banco capta, ele vai para a instituição como um todo e não necessariamente volta para o banco, além da defasagem das tabelas do Ministério da Saúde, que também é uma realidade para boa parte dos procedimentos médicos. Né? Em relação a bancos de tecidos musculoesqueléticos, o número é menor e eles estão localizados em alguns estados, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo tem mais de um, alguns mais voltados para o tecido musculoesquelético em ortopedia, outros voltados para odontologia, o Rafael vai complementar isso, assim como os bancos de pele também, que não existem em todos os estados, mas em relação ao banco de válvulas cardíacas, nós só temos um no Brasil, que é em Curitiba, e que é o banco que recebe, então, né, esse daqui a série histórica do Banco de Curitiba e dos últimos 20 anos, e a gente vê que houve aqui uma queda realmente no ano de 2020, que não foi tão significativa como foi a da córnea, mas já está retomando também, mas um período em que houve uma queda assim, um pouquinho mais permanente foi quando houve a mudança do CNPJ do banco, que agora já, né, já foi assim, uma questão superada e a tendência aqui é de aumento. Então, esses são os dados até 2021, sendo que os dados até 26 de abril de 2022, o banco recebeu 60 corações e disponibilizou 45 tecidos para transplante, né? Então, como funciona para quem não está muito habituado? Então, os corações que são doados em todo o país e que podem ser uma fonte de válvula, eles são encaminhados para o Banco de Curitiba, que faz a avaliação, o processamento, o armazenamento, e também é de lá que saem todos os tecidos cardiovasculares para transplante em todo o país. Diferentemente da córnea, então os centros transplantadores também eles são em menor número e localizados em um número menor de estados, e atualmente a maior utilização é em crianças, é menos utilizado em adultos do que já foi anteriormente, e obviamente, né, o número de frações doados de crianças ele é menor. Então, é uma realidade diferente da córnea e dos outros tecidos, mas que tem funcionado muito bem para aqueles civis que utilizam esse tecido para transplante. Às vezes nem é a válvula como um todo, mas é um PET ou uma parte do tecido que é disponibilizado. Eu vou agora passar a palavra para o Rafael, para poder compartilhar mais informações sobre a questão de pele e músculo esquelético. E então, Rafael, a palavra está com você agora. Uhum.
Boa noite a todos. Bom, gente, mais uma vez aí, é muito bom a gente estar aqui fazendo o nosso webinar, né? A gente fazendo esse ambiente de discussão. Estou vendo gente aqui de vários estados da federação e eu acho que a gente está aqui em prol de realmente de uma reflexão, que eu acho que isso é super importante, desse processo todo e a gente pensar em melhorias, tá? Em primeiro lugar, antes de eu projetar aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Prins, eu sou diretor, sou coordenador aqui do banco da área de transplantes de multitecidos aqui do INTO, né, com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e nossa área, na verdade, ela é composta aí por 3 bancos, né? Nós somos um banco multitecidos, que a gente pode assim dizer. Então, a gente trabalha aí com 3 realidades, né? Como a Márcia bem colocou, a gente tem nosso banco aí de tecido ocular, nosso banco de pele e também o banco de tecido musculoesquelético, que trabalha com vários tecidos, né? Tanto desde o osso, tendão, tecido osteocondral, né? Que a gente pode colocar como cartilagem, né? Para uma maneira mais sucinta. E eu entendo que o que está acontecendo, né? Antes de eu poder colocar aqui em números, né? Nós passamos por um momento, como a Márcia bem colocou aqui, durante a pandemia, onde a gente realmente teve a nossa equipe, e a gente viu esses relatos em outros bancos de tecido musculoesquelético também, até sendo remanejada para outros setores, para atuar no enfrentamento ao Covid, e isso realmente teve um impacto nas nossas operações e também até porque durante determinado momento até teve que ocorrer a suspensão da nossa parte da atividade de captação, né? A gente estava numa área com índice muito grande de endêmico, posso colocar assim, em relação ao Covid, e foi tratado dessa maneira, né? A realidade que a gente está passando agora, eu diria que a gente está recuperando um pouquinho o tempo perdido, eu posso colocar assim, né? Eu posso falar para vocês em relação ao exemplo do INTO, né? O nosso Instituto de Traumatortopedia, ele, eu não sei se todos aqui sabem, do ponto de vista de quantidade de transplantes, ele é o segundo maior hospital transplantador do país em tecido musculoesquelético. E eu posso dizer a vocês que esse ano nós estamos vendo, aí, comparando ano contra ano, né, a retomada dos transplantes de tecido musculoesquelético no INTO. E essa realidade está ocorrendo em outros hospitais da federação, já que o nosso banco, ele realmente é o banco que mais distribui tecido musculoesquelético para os estados da federação, né? Então, de uma maneira geral, a gente tem uma atuação nacional e a gente tem vindo, está observando aí uma demanda realmente assim importante na retomada dos transplantes musculoesqueléticos no país. E aí a grande questão que eu acho que a gente tem que pensar, e falando de tecido musculoesquelético, é pensar quais seriam as condições que a gente poderia refletir aqui para poder melhorar a captação, né? Como Márcia bem colocou, a gente não tem uma capilaridade de número de bancos como temos aí no caso para a córnea, né? Isso é um fato. Eu honestamente entendo que não há essa necessidade. Eu acho que a gente tem que ter muito mais uma logística de captação em relação a esse tipo de possibilidade de tecido, tá? E logística para poder nós termos essas captações chegando nos bancos atualmente existentes. A grande verdade que a gente sempre conversa é que os nossos bancos de tecido ainda não estão na capacidade máxima que a gente gostaria de ter, né? E eu acho que isso é importante se a gente pudesse ter uma logística até para poder ter uma captação em polos ou regiões ou em centros de excelência que fossem estaduais. Eu acho que já seria aí uma proposta já minha, que
uma hipótese para a gente melhorar o número de captações, né? Então, essa é uma questão interessante que a gente talvez tivesse que refletir, né? Nós, por parte aqui do INTO, a gente já realizou captações em outros estados da federação, o Banco de Marília também já fez esse tipo de atividade, e, assim, é uma questão para a gente refletir, para pensar, né? Nesse estímulo, porque isso pode realmente ajudar a bastante pessoas que estão precisando de melhoria de qualidade de vida, no caso, do transplante musculoesquelético. Eu vou colocar alguns dados aqui para a gente poder pensar em conjunto. Eu acho que é esse aqui. Estão conseguindo visualizar, gente, ou não? Estamos, Rafael. Ótimo. Então, aqui, só para a gente poder pensar, eu entendo que o ano de 2021 foi um ano realmente para a gente já começar essa retomada em alguns estados, e a gente teve ainda o finalzinho, ainda em algumas etapas aí de suspensão de cirurgias eletivas, né, que impactaram na gente, mas a gente pode pensar que foi um ano já de tentativa de retomada nos transplantes. E aí, vocês estão vendo aqui, nessa tabelinha, na verdade, esses dados aqui são todos originados de um relatório que saiu agora, da Anvisa, tá? Eu diria a vocês que é o relatório que a gente tem com maior atualização em relação à informação dos bancos. E aí nós temos aí todos os bancos de tecidos que trabalham com tecido musculoesquelético no país. A gente vê aqui o Banco de Curitiba em primeiro lugar, exposto aqui em azul. Depois a gente tem um banco de tecidos aqui da USP, né? Depois o banco da USP Ribeirão, o banco da Universidade de Marília, em São Paulo, o banco lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, que é do Hospital São Vicente de Paulo, o nosso banco aqui do INTO, e o banco da Santa Casa de São Paulo. A primeira coisa interessante, e eu vou dizer a vocês que quando a gente fala em tecido, muitas vezes nós temos uma gama de oportunidades, é a gente pensar nesse dado aqui. Então, a gente está vendo, só um minutinho, voltei. A gente está vendo aqui uma questão que a gente compila dados tanto de doadores vivos como doadores falecidos. No caso do tecido musculoesquelético, é importante a gente ressaltar, eu posso ter como doação, no caso do osso, cabeças femorais de cirurgias primárias de colocação de prótese de quadril. Então, a pessoa tem um processo degenerativo, uma artrose, mas aquele tecido ósseo, aquele trabeculado ósseo ainda é viável, isso é avaliado por um responsável técnico, e aí é lógico que a cartilagem, né, já não está mais apta para ser aproveitada, mas o tecido ósseo está, isso pode captar e pode ser convertido em uma captação, mas vocês podem imaginar a quantidade de tecido que isso gera é muito pouca, né? A gente tem alguns bancos aqui do país que trabalham com esse tipo de doador. Um dos principais bancos que a gente vê trabalhando com isso aqui é o Banco de Passo Fundo. Ele trabalha muito com captação de cabeça femoral. E aí, por isso, você vê esse número de doadores a princípio alto, mas quando você compara no número de transplantes que foram originados, o número de transplante até comparado a outros bancos, não tão alto assim, mas é por causa do tipo e da quantidade de tecido que foi gerado pelo que foi captado. Ao contrário de outros bancos, e a gente pode falar aqui do INTO, podem avaliar que nós tivemos aí 63 captações envolvendo tecido musculoesquelético, tá? E, na verdade, eu posso dizer a vocês que a grande parte disso aqui foram doadores falecidos. Então, com isso, a gente consegue gerar muito mais produto e a gente consegue, então, entregar aí para transplante. Praticamente, a gente realizou 800 transplantes aí ano passado, originados do INTO para todo o país. É lógico que aí você vai ver uma outra questão interessante. Quando a gente compara esses dados de captação, basicamente o banco que mais captou doador cadáver, né, na verdade, foi o INTO, né? E aí, quando você compara com o restante, a gente tem até uma certa diferença,
quando a gente compara com o Banco de Marília, por exemplo, mas um número de produtos gerado muito maior que o do INTO. O que está acontecendo aqui? O Banco de Marília, como a Márcia colocou, ele é um banco que tem um enfoque na odontologia, assim como o Banco de Tecido da USP também tem um suporte à área odontológica muito forte, que não é o suporte do Banco do INTO. Então, eu posso pegar esse tecido e posso formar ou processar esse tecido em tamanhos muito pequenos. E aí, com isso, eu vou disseminar um número até menor de doadores, gerando uma quantidade de produtos com um tamanho, uma gramatura pequena, para ser transplantado em um número maior de pessoas ou de procedimentos, tá? Por isso que a gente tem tanto o Banco de Marília sendo o que mais dispensou aí produtos para utilização, e a gente entende isso por causa do tamanho do produto odontológico que é pequeno, ao contrário do Banco do INTO, por exemplo, onde a gente entende que ele tem um outro enfoque, mais na área ortopédica, onde a gente tem uma necessidade de tamanho e disponibilização de tecido muito maior. Então, são realidades diferentes, gente. Eu acho que a gente tem que pensar na captação, qual é o escopo de captação de cada banco, né? Eu entendo, e aí Márcia está correta, né? Teoricamente, a gente teria que pensar muito em captação de tecido, em captação pós-parada cardíaca, e não está vinculada à morte encefálica, mas não é essa uma realidade atual no nosso país, eu entendo, para nenhum dos nossos bancos de tecido aqui musculoesqueléticos, tá? Então, como a gente não tem essa realidade, realmente é uma questão que você fica muito atrelado ao tecido à morte encefálica para poder captar esse tecido, e isso pode ser um limitador, né? Então, acho que a gente teria que talvez evoluir nisso, e seria muito importante para a gente. Vou falar um pouquinho da pele. Pele é bastante interessante também. Aqui estão os bancos de pele que nós temos aí no país. Aqui é o banco de pele do INTO, né, conforme eu falei para vocês. O Banco de Multitecidos Humanos do Brasil é o Banco de Pele de Curitiba. A gente tem o Banco de Tecidos da USP, lá em São Paulo, o Banco de Pele da USP, e o Banco de Tecidos Humanos do Dr. Shen, que está localizado em Porto Alegre. E aí, quando você vai ver, de novo, o número de doadores captados no ano passado, observem que o número de doadores do INTO, né? Vocês podem ver que é um número de doações, de captações muito importante e relevante quando você compara até com outros bancos de pele. Aonde que está um ponto positivo que a gente desenvolveu no INTO para poder incrementar essas captações? Como a gente trabalha com tecido músculo esquelético também, a gente já faz um racional para poder, inclusive, ter uma avaliação, logicamente, conjunta, tanto da pele como do tecido musculoesquelético. Isso se converte, acabou que músculo esquelético, a gente captando, a gente também puxou a pele em conjunto e a gente teve esse resultado. Mas vocês podem observar, quando a gente vai disponibilizar a quantidade de pele disponibilizada para transplante por banco de tecidos, nós estamos vendo aí que a gente acaba tendo uma quantidade de pele disponibilizada muito parecida do que o banco de pele de Curitiba, que captou muito menos. Aí vocês podem pensar assim, o que está acontecendo, né? Aí é uma explicação de processo, tá, gente? Nós temos uma captação num banco multitecidos, com captação de tecido musculoesquelético, que é bastante demorada, pele, córnea, e isso faz com que a gente não faça a captação de todas as áreas possíveis para captação de pele. A gente prefere captar numa área muito mais pegando ali região ali de coxa, para poder viabilizar toda a captação como em conjunto, uma decisão para a gente poder ganhar no conjunto dos tecidos captados, né? Mas a gente está conseguindo ter um resultado interessante, né? A gente tem uma disponibilização de pele interessante no final, né? Muito parecida aí com o Banco de Pele de Curitiba, e a gente tem uma realidade, gente, atual dos nossos bancos de pele. A gente está vendo um aumento no número de solicitações,
e isso muito eu tenho que agradecer ao Sistema Nacional de Transplantes, porque eles fizeram uma capacitação dos cirurgiões plásticos para que eles pudessem entender um pouco do processo de solicitação, de indicação, e com isso foi realmente gerou como resposta um aumento, inclusive, da utilização da pele em pacientes queimados, que é uma grande indicação, né, que a gente entende. Mas, por outro lado, esse aumento de demanda não estamos conseguindo suprir, tá? Então, nós temos aí um problema, tá? Isso em todos os bancos de pele, a gente tem acompanhado, a gente tem grupos em conjunto. Muitas vezes, um banco, você tem pele, meu estoque está zerado. O seu me zerou, meu estoque agora. Então, é um olhar, a gente tem realmente que tomar aí ações para a gente poder aumentar a quantidade de pele disponibilizada para transplante. Nós, por parte do INTA, a gente já está, inclusive, devido a essa demanda atual, vendo a questão da gente captar uma área maior, né? Então, já que a gente tem um número de doadores razoável, né, que a gente tem conseguido, e a gente está se mantendo esse ano, uma das ações é a gente aumentar a área doadora por doador, né? Para que a gente possa, então, disponibilizar ainda mais pele para transplante. Então, só fechando aqui a minha fala, eu entendo que cada caso é um caso, a gente não tem uma resposta única, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no todo para a gente poder, aumentando a captação, podendo disponibilizar mais tecido para ser transplantado aí por todo o nosso país. Obrigado, Márcia. Obrigada, Rafael. E eu vou passar a palavra agora para o Dr. Alexandre Calduro, da Central Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, para poder fazer as considerações como coordenador de central. Boa noite. Obrigada, Alexandre, pela participação também, né? Eu que agradeço muito o convite. É uma honra aí estar na presença de todos vocês. Agradecer a BTO, né, pelo trabalho que faz de fomento, normatização, fiscalização. A BTO se tornou uma entidade, assim, praticamente uma entidade oficial do transplante, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, e a gente tem que parabenizar sempre pelo papel exemplar que ela cumpre em trazer discussões importantes para o aperfeiçoamento do sistema, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou falar principalmente das dificuldades, né, e do cenário atual que a gente encontra aqui, não do transplante de outros tecidos, como o Rafael já muito bem falou. A gente tem uma performance muito boa, que atende grande parte da demanda nacional, né, mas é um problema de saúde pública que a gente considera que é o transplante de córnea e os números elevados de pacientes na lista de espera e a nossa baixa captação local. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, eu estou aqui hoje representando a Central Estadual de Transplantes, né, do estado do Rio de Janeiro, e vou falar um pouco. Eu queria primeiro fazer um agradecimento à equipe da Central Estadual de Transplantes, que vem participado ativamente desse processo de aumento das doações, né, e das captações de órgãos e tecidos no estado. Essa apresentação aqui ela foi feita grande parte pelo Fabrício, que é o nosso diretor técnico, né, e junto com a Laís, que é a nossa também funcionária lá que cuida da estatística. Então, eu queria agradecer muito eles pela ajuda aí, pela apresentação. Bem, hoje isso aqui é a nossa realidade de 2021, né? A gente teve 1.012 notificações, com 304 doações efetivas, uma taxa de efetivação que está aí beirando em torno de 39%. Né? As nossas principais causas de não doação foi a contraindicação absoluta, em primeiro lugar, e a negativa familiar, que no estado do Rio de Janeiro, acho que o estado do Rio de Janeiro vem capacitando seus profissionais para lidar com a comunicação de notícias críticas, né? E a gente tem, hoje em dia, a segunda melhor taxa de negativa familiar do Brasil, que é motivo de muito orgulho para a gente da equipe, né? Então,
Aqui vou fazer um breve apanhado das nossas notificações, da nossa série histórica. O ano passado, como a gente vê aí em 2020, um ano que realmente houve um impacto importante nas doações, mas a gente até que houve bastante notificação, né? O estado do Rio de Janeiro tinha um problema muito sério de transplantes lá antes de 2010. E a Secretaria de Saúde, né, junto com o governo do estado, fez o que a gente chama de Programa Estadual de Transplante, no intuito de melhorar as captações e os transplantes, né, as doações e transplantes no estado. Então você vê que a gente teve um aumento expressivo aí de 2010 a 2015, praticamente dobramos o número de doações e triplicamos o número de... Não, dobramos o número de notificações e triplicamos o número de doações, né? Mas esse processo ele estacionou, né? Então, de 2015 para frente, nesses últimos 7 anos, a gente basicamente aí gira em torno da nossa média de 800, 900 notificações e em torno de 300, 280 doações, né, de média. Então, aqui as nossas doações, né? A gente teve um ano de 2021 com a retomada pós-pandemia, não, né? Uma retomada da atividade de doação de órgãos, já com um número bem expressivo, né? Acho que muito pelo engajamento da equipe, né? A gente praticamente quase igualou o nosso recorde histórico, né? E falando agora um pouquinho do tecido ocular, que eu acho que é muito importante a discussão aqui junto com vocês. Então, quando a gente vê o impacto da Covid, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente vê que quando a gente teve esse pico oh, meu Deus! Esse pico ali em 2020 da pandemia, a gente teve um número de efetivação, caiu muito, né? Caiu drasticamente ali no pico da pandemia. Você vê que há uma concordância aqui, né, com o número de notificações, com a taxa de efetivação, com o número de casos de Covid, né, de óbitos de Covid no estado, né? E, obviamente, isso impactou também na nossa doação e oferta de doadores, né? Percentual de Covid, né, em 2020, a gente teve que 8,3% das famílias que doaram tinham pacientes com PCR positivo, né? E isso em 2021 aumentou muito pela dinâmica de transmissão da Omicron, né, que foi a nossa variante predominante em 2021, e houve realmente um aumento de pacientes com Covid positivo, doadores Covid positivo no estado, de próximo a 10%. Quando a gente olha, comparando, né, eu acho que esse gráfico aqui ele é um gráfico muito ilustrativo da realidade do Rio de Janeiro, que a gente praticamente só faz captação, isso aqui é do tecido ocular, tá? Estou falando de tecido ocular, basicamente só de morte encefálica, né? Então a gente tem uma deficiência, praticamente captação de tecido ocular, né? Mais em morte encefálica, né? Você vê aqui isso os anos de 2021, pouquíssimo de coração parado, né? Porque a gente, infelizmente, a CIDOTS, as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante dos hospitais não estão capacitadas, preparadas, e nem têm a cultura da doação de coração parado, né? Então, isso é um motivo de preocupação, e ações hoje dentro da Central de Transplante estão sendo feitas para a gente criar um piloto dentro de um hospital que é um dos maiores performances em doação, né? Que a gente vai criar lá um piloto de um grupo dedicado apenas ao coração parado dentro do hospital, que é o Hospital Estadual Alberto Torres, sob a liderança do Dr. Sandro Montesano, que está organizando, né, esse grupo para coração parado, e a gente espera, dessa experiência, tirar ali um modelo para ser replicado em outros hospitais. A gente fez um estudo de campo no estado do Rio, porque a gente entende que a gente não precisa ter CIDOT em todos os hospitais, né? Essa pulverização, aparentemente, ela seria interessante em termos de alcance, mas a gente sabe que o doador efetivo, a notificação de doação,
ela ocorre em determinados hospitais com determinados perfis, né? E a gente tem hospitais aqui no Rio com perfis praticamente iguais, com uma diferença absurda de doação, né? Então, esse estudo de campo mostrou isso muito bem para a gente. Bem, no total de doação por morte encefálica, esse é o nosso total de doação de tecido ocular que foi utilizado, né? Ou seja, que foi levado para o Banco Ocular aqui do estado do Rio. Vocês podem ver que é muito pouco para uma demanda hoje de quase 3 mil pacientes na lista de espera por uma córnea. Então, nós temos urgentemente que criar mecanismos e criar mecanismos e capacitar. Nós entendemos que capacitar a CIDOTs, ou seja, esses funcionários da CIDOT, eles vão ser treinados para fazer nucleação ocular, e aí, junto com o banco de tecidos, o banco de tecidos vai fazer, o banco do INTO vai fazer toda a validação desse tecido, né? Nós não vamos, né, essa validação do caso é uma prerrogativa do banco, e nós vamos, né, obviamente, trabalhar em conjunto para construir esse modelo, né, para a gente poder melhorar a nossa performance. Então, o transplante de córnea no Rio, né, basicamente, 70% a 80% das nossas córneas são disponibilizadas pela Central Nacional, vou mostrar aqui. A gente teve aí o nosso recorde em 2017, em 2020, como ficou bem claro, o impacto da Covid diminuiu muito, em 2021 a gente teve uma leve recuperação. Né, então, em termos de disponibilização de córneas para o Estado, em todos os anos, 2018, 2019, 2020, ou seja, mostrando aqui o período pré-pandemia e a pandemia, a maioria das córneas disponibilizadas para transplantes vieram da Central Nacional. O Ceará é um dos grandes, vamos dizer assim, que ofertam muita córnea para o Estado, né? Então, quais foram as ações estratégicas, né, aqui dentro da Central de Transplante? Primeiro, a elaboração do que a gente chama projeto CIDOT. Então, esse projeto CIDOT, ele requer, nós fizemos esse estudo de campo, elegemos 20 hospitais que a gente acredita que eles vão ter um potencial muito alto para aumentar a doação, 14 de morte encefálica, 6 exclusivamente de tecidos. Obviamente, alguns de morte encefálica vão fazer os dois também, tecido e morte encefálica. Aqui no Rio de Janeiro, diferente de outros grandes centros, ou grandes metrópoles, tipo São Paulo, diria até Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, a gente, infelizmente, as universidades não participam muito do processo de transplante de órgãos e de tecidos, né? Então, a gente tem feito um movimento porque acreditamos que a universidade é um centro multiplicador de capacitação, de conhecimento e de treinamento, e que, com certeza, tem que estar dentro desse processo, porque, historicamente, o processo de doação de órgãos e de transplante ele nasce nas universidades. Então, isso é muito importante para a gente tem feito esforços dialogando com as universidades e até mesmo, às vezes, cedendo funcionários do Estado para que ele possa ajudar numa eventual deficiência de recursos humanos que essas universidades têm. Aqui é um pouquinho desse cenário que eu queria mostrar para vocês, que como hospitais com perfis muito semelhantes têm performance muito distintas, né? Então, esse aqui é o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, também top 3 aqui do estado do Rio de Janeiro, e ele tem uma performance muito boa, praticamente 70% de doação efetiva, e aqui é o número de óbitos, né, que ocorrem nesse hospital. Quando você compara com outro hospital, que tem até mais óbitos, o número é ridículo, né? Então, assim, fica claro que um lugar que doa 62 pacientes e o outro doa 5, com um número de óbito maior, com perfis exatamente muito semelhantes, hospitais que têm emergência, perfil neurocirúrgico, e também hospital de clínicas, eles têm performance completamente distinta, então a gente entende que isso é uma deficiência de engajamento e de capacitação das CIDOTs desses hospitais, né? Isso, o secretário de Saúde viu isso como um problema, né? Então a gente entende que nós vamos transferir recursos, né, para esses hospitais, para que eles possam ter um incentivo financeiro para que ocorra
uma capacitação e que é uma profissionalização. O que a gente está propondo é uma profissionalização do profissional da CIDOT. Hoje a gente vê, por exemplo, esse hospital aqui, esses funcionários CIDOTs, eles são exclusivos. Eles só fazem processo de doação. E o que ocorre nos outros hospitais é que aqueles membros da CIDOT, eles são enfermeiro do CTI, é o médico da emergência, que não consegue, né, se concentrar nessa atividade. Então, a gente elaborou algumas metas de gestão, né, para que as CIDOTs, cumprindo as metas, elas continuam a receber o incentivo financeiro, caso contrário, o recurso financeiro vai ser interrompido. Isso, nós estamos em fase final de passar na CIB, né, aqui do Estado, para a gente começar. Antes mesmo disso, só o fato da gente procurar esses hospitais e mostrar esses números, eles já mudaram, né? Hoje, aqui eu não tenho os números de hoje, mas houve um engajamento desses hospitais apenas por saber da realidade deles. Ou seja, se não houver diálogo, se não houver articulação com esses centros, eu acho que a gente não consegue crescer em termos de doação, né? Então, o nosso modelo aqui ele vai ser baseado na CIDOT, né, com capacitação para enucleação do globo ocular na CIDOT e, obviamente, trabalhando com os 2 bancos de tecidos que nós temos no estado, bancos oculares, né, um no INTO, né, e o outro em Volta Redonda. Só uma frasezinha aqui que eu sempre coloco, né, que a gente não espera que alcançar um fato admirável, um mundo novo, né? Nenhum tipo de utopia perfeccionista, mas o objetivo nosso é muito mais modesto e muito mais desejável da gente ter uma sociedade mais humana. Então, eu queria agradecer aí a participação, o meu convite, né? E poder estar aí na mesa aí com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre, pela excelente apresentação também, assim, ficou muito clara, bem ilustrativa, e a gente deseja sucesso nessa empreitada aí que é tão importante, tão necessária, e acho que está no caminho certo. Obrigada mesmo. E eu vou passar a palavra para a Renata também, que agradeço a participação, para fazer as colocações da parte, né, da profissional da enfermagem, e agradecendo a participação do departamento também, né, a Patrícia, enfim. Você já vê minha tela? Sim, a gente está vendo, Renata. Ok, então boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, obrigada pelo Departamento de Tecidos, pelo convite junto ao nosso departamento, né, junto à Patrícia Treviso, que é a nossa presidente, e eu espero poder representá-los da melhor forma possível. De antemão, já agradecemos os 122 participantes da nossa live, e aí a gente também vai tentar resumir o máximo possível, né, das informações nesse prazo que a gente tem, que é curto. De antemão, eu estou representando aqui, né, o Banco de Tecidos Oculares do Hospital São Paulo, do Hospital Universitário da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e eu fui convidada, então, para a gente poder falar um pouco do papel da enfermagem, e, aliás, agradeço muito a todos pela nossa valorização como profissionais atuantes em todo o processo de doação e transplante, né? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a nossa visão e quais seriam os nossos desafios e as nossas estratégias para que a gente possa estar melhorando, então, a captação de tecidos de uma forma geral e não somente ocular. Não está passando. O primeiro desafio seria justamente a notificação de óbitos por parada cardiorrespiratória, né? Como já foi demonstrado por outros colegas, a gente percebe que a grande parte dos órgãos realmente vem por mortes encefálicas, mas isso não corresponde à nossa realidade como tecidos, né? Então, a gente realmente consegue ter esses tecidos por meio de parada cardiorrespiratória, principalmente, né, o tecido oculares humanos. O maior questionamento é realmente onde, quem, quando e para quem notificar, né? Então, é importante ter ciência que, assim, nós podemos fazer essas captações, seja em ambientes hospitalares ou mesmo em programas com intervenções paliativas.
pelo menos no estado de São Paulo e alguns outros estados, isso já é uma realidade pertinente. Com relação a quem notificar, não precisa exclusivamente ser uma responsabilidade de competência médica, mas pode ser qualquer profissional da assistência, ou mesmo administrativo, ou naqueles do programa de intervenção paliativa, o próprio familiar. O que a gente tem que bater bem na tecla é que quanto mais cedo a gente tiver essa informação, né, em relação a esse evento, que nós sejamos comunicados, porque o tempo para nós é extremamente fundamental. Além disso, é importante que nós tenhamos um telefone de contato, nós precisamos falar 24 horas de uma forma clara e o mais rápido possível. A acessibilidade é extremamente importante para que os bancos de tecidos possam lançar mão dos seus checklists de validação do potencial doador e aí conversar realmente com a equipe assistencial que está assistindo de uma forma direta ou indireta. O outro grande desafio está realmente na capacitação dos profissionais em relação à legislação brasileira vigente sobre o tema. Então, a gente tem a lei, né, a mãe do transplante, que é a 9434, temos agora recentemente a 9.175 de 2017, que trabalha bastante, mas focado na parte de morte encefálica, né, focado mais nos órgãos e os tecidos de uma forma um pouco mais como coadjuvante. Mas, entretanto, nós temos as RDCs da Anvisa. É importante entender que, assim, nós estamos na 9434 e na 9.175, mas nós somos respaldados, nós também temos a nossa lei-mãe, que é a RDC 55, de 2015, que ela também foi modificada pela 564 recentemente, agora em 2021. Como também foi bem dito pelos colegas, nós tivemos grandes problemas com o advento da pandemia do Covid-19, e o que está nos impossibilitando, talvez, a gente ter algo a mais de notificação e realmente de validação de potencial doadores, é a nota técnica do Ministério da Saúde, a 80-2020. Enquanto ela ainda estiver em vigor, né, a gente ainda vai ter um número bastante restrito. O que eu quero reforçar aqui é que os critérios para doação de tecidos são mundialmente mais rigorosos do que a de órgãos, né? Então, às vezes, os colegas que vão fazer entrevista via OPO não entendem por que os bancos efetivamente não vão fazer a captação desses tecidos. O terceiro desafio, por favor, eu peço para que não se assustem, mas é assim, eu fiz um compilado, né? É importante ter a comissão interhospitalar, como bem disse o Alexandre, mas é importante também ressaltar que ela tem que estar constituída, ela tem que estar ativa e capacitada. Então, esses 3 itens são extremamente importantes. A pirâmide, para que a CIDOT seja realmente reconhecida e ela comece a fazer sua atividade profissionalmente dentro da instituição onde ela está inserida. A lei fala apenas ela estar constituída, mas eu reforço a importância dela estar ativa e capacitada para a sua atuação. E por que isso? Porque quando eu olho aqui, né, o artigo 15, dentro da portaria 2600, ela fala, né, que a CIDOT deve ter toda a prerrogativa, mas ela tem essa prerrogativa realmente aonde ela está inserida? É um questionamento. A outra questão é no artigo 16, quando fala das atribuições sobre as CIDOTs. Elas são gigantes, mas eu listei aqui, pelo menos, aquelas que a gente tem que focar de momento. Então, assim, precisamos criar rotinas, sim, para a família. Por quê? Porque a experiência durante esse período de internação, ela vai reverberar enquanto o seu paciente, o seu ente querido estiver internado e que, infelizmente, teve um desfecho, né, da sua morte. Mas rotinas de acolhimento são importantes, independente se o produto final vai ser a doação ou não. A família ela tem que se sentir como o ator principal desse momento tão crucial na vida dela. Okay? É extremamente importante que as CIDOTs, elas articulam-se com os bancos de tecido da sua região, porque se ela precisar de apoio, o primeiro apoio justamente será os bancos de tecidos, né? Ou mesmo a própria OPO, mas o tecido está mais próximo. Então, entre em contato, tira suas dúvidas, peça ajuda. Nós estamos aqui para ajudar os nossos colegas, para que a gente possa cumprir o nosso dever como profissional da área de saúde, garantindo o direito da família se manifestar a favor ou contra a doação. A outra questão é que precisamos deixar claro que temos agora a legislação geral, né,
de proteção de dados. Então, a questão aqui do prontuário legal, precisamos discutir isso dentro do processo de doação. Nós temos algumas instituições que já estão mais avançadas, outras nem tanto, mas é uma questão que eu acho que merece um capítulo especial para a gente poder conversar a respeito disso. E também a questão da apresentação dos dados de performance das CIDOTs, né, junto à central de transplante. Então, existe muita cobrança, mas qual a devolutiva que está sendo dada, né, de todos os órgãos governamentais para que essa CIDOT realmente seja ativa e também capacitada. O quarto desafio seria algo como entrevista familiar, né? Mas, Renata, por que você colocou 2005 e 2021? Eu quero dizer que, assim, a primeira lei é de 97, ok, nós entramos, começamos a organizar, a participar, né? Mostrar para a comunidade acadêmica, científica e também para a sociedade a importância. Tanto é que aqui em 2005 a gente tem, né, um tema dado como doutoramento, aqui inclusive da escola, que ela diz realmente assim, que as novas doações ela está totalmente baseada nos aspectos morais, culturais, transcendente do processo de doação em si. E que é extremamente importante que os familiares doadores, né, devem ser incorporados às campanhas de doação em tecido. Então, assim, se eu participei, eu preciso ser ouvida, porque se eu posso falar da minha experiência, é a melhor forma de vender a ideia. Então, eu tenho que compartilhar a minha experiência, né? E aí já se passaram tantos anos, e aí estamos aqui, recentemente, em 2021, com o mesmo problema. A gente tem aqui um trabalho dizendo entrevista familiar para doação de jogos tecidos, pressuposto da boa prática. Isso deveria ser algo já estabelecido há muito tempo, e não uma coisa que a gente está falando, né, nessa atualidade. Então, algo está de errado, não está encaixando, nós precisamos melhorar esse encaixe. É um nicho que precisamos trabalhar. Quando a gente fala de entrevista, é claro que eu tenho que falar de comunicação da má notícia, né? O que é preconizado dentro da área da saúde, e que é mais utilizado, e aparentemente é o que tem mais efeito, é justamente a questão do protocolo Spike. Então, aqueles que ainda não conhecem, ele é de fácil aplicação, e ele trabalha basicamente deixando a família se expor. É a família que diz o que ela realmente entendeu, e é ela que vai nos norteando dentro desse caminhar de acolhimento e de entrevista familiar, e não nós a ela. É o contrário, é o momento que a gente acaba empoderando a família e ela vai verbalizando tudo isso. Então, não adianta simplesmente no formulário 1 da portaria de consolidação número 4 de 2017, a gente colocar de uma forma muito restrita a recusa dos familiares. Como todos podem ver, a gente tem desconhecimento do desejo de potencial doador, então, se existe isso, precisamos conversar a respeito disso, né? O doador é contrário à doação em vida. É um direito dele, mas ele sabe por quê? Ou simplesmente, eu não conversei, é melhor dizer não, porque na hora que eu digo não, não tem nenhuma ação na sequência. Familiares indecisos, por quê? Porque ou não foi tocado no assunto, ou eu simplesmente tenho as minhas particularidades, eu sou contra e não quero abrir nada a respeito disso. Então, eu acho que a gente precisa realmente quebrar um pouco, né, os paradigmas com relação a isso. Familiares descontentes com atendimento, isso atinge diretamente as nossas instituições, né? A gente precisa, como eu disse, acolher as famílias bem, saber o que a gente fala dentro do elevador, né? Saber o que a gente fala entre os corredores, não estar discutindo casos, não falando nomes, porque a gente não sabe com quem a gente está dividindo as áreas mais comuns, né? E aí podemos ser mal interpretados. Aliás, falamos muitas coisas que não devem dentro do elevador, né? Receio na demora da liberação do corpo é uma outra questão também que acaba impactando. Tanto é que muitas organizações, elas acabam fazendo a sua entrevista direcionada. Então, vai demorar muito, mas o que o senhor acha de, então, doar isso? Porque eu tenho uma equipe mais disponível, né? É algo mais imediato, isso contempla o que vocês estão imaginando ou não? E a questão, literalmente, das convicções religiosas. O que eu quero dizer com esse slide, basicamente, é o quê? A entrevista, ela é reconhecida como um momento de extrema importância dentro do processo. Então, eu tenho que ser um profissional altamente capacitado, eu preciso ter as informações para que eu possa sanar a angústia, a ansiedade da família em relação a essa doação.
Então, ela não é somente um conhecimento técnico, ele é extremamente relevante, mas o meu preparo como emocional, como entrevistador, é fundamental e essencial dentro do processo. O quinto desafio, então, seria indicadores de eficiência, já que perguntam tanto para a gente, né? Qual é a sua performance? E isso está dentro da portaria 2600 de 2019, dentro do artigo 17. Em muitos estados acontece da seguinte forma, que a avaliação dos indicadores de desempenho da CIDOT, ela passa a ser um critério de renovação para autorização de estabelecimentos de equipes especializadas. Então, é uma forma também, mas, como eu disse, não adianta cobrar se a gente não capacita os profissionais envolvidos, ok? Então, por onde que a gente pode começar? Então, vou dar uma dica para todos. Então, primeiramente, vamos realizar o diagnóstico de possível hospital notificador. Qual é a sua capacidade de notificação? Na segunda, eu posso estar usando ferramentas de tabulação de dados, como o TabNet, o TabWin, o Sistema de Informações de Mortalidade, que é o SIM. Isso tudo são ferramentas que estão disponíveis dentro do DataSUS pelo Ministério da Saúde. E é importante a gente poder aplicar isso por instituição e conversar com a instituição. Talvez o nosso papel seja também de consultores, de assessores, né, junto a essas instituições notificadoras. E a outra questão é utilizar ferramentas de gestão para elaborar as metas. Por exemplo, algo bastante intuitivo é o Smart. A gente tem sites que têm acesso a isso de uma forma gratuita que as pessoas podem começar a praticar, né, para tentar entender um pouco melhor a sua instituição. Além disso, nós temos uma ação sendo feita pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, que inclusive o trabalho foi apresentado no nosso penúltimo congresso da BTO, que fala justamente dessa ferramenta de apresentação do diagnóstico situacional e tomada de decisão, né? Então, ainda a gente está aguardando mais informações sobre essa ferramenta para que a gente possa realmente gerenciar os nossos dados da melhor forma possível. Dentro do desafio próximo, a gente percebe que todo mundo quer acreditação para a sua instituição, né? Eu quero acreditação. Então, qual que eu vou buscar? Eu vou buscar o ONA brasileiro? Eu vou buscar, então, o canadense ou mesmo o americano? Não importa qual você vai querer fazer a sua acreditação, mas se você quer uma acreditação voltada para esta área, eu recomendo a vocês, então, o George Commission, porque é a única instituição que tem um capítulo, né, exclusivo para a parte de doação de órgãos e tecidos, e depois nós temos mais 2 capítulos voltados para o serviço de transplante de órgãos e tecido. Esse manual à direita da tela é o último manual de 2021, que também está disponível via internet. Dentro do outro desafio, nós temos o quê? A atualização da tabela de procedimentos pagos pelo SUS, né? Isso é uma questão que deve ser dita, porque a última atualização dos valores foi em 2002. Então, para que a gente saiba realmente quanto custa manter um banco de tecidos, é extremamente importante que a gente faça um diagnóstico da situação econômica e financeira da onde a gente está inserido. E a gente sabe hoje que, né, todos nós estamos fazendo praticamente milagres com o que está acontecendo, né? Então, é realmente uma dedicação visceral, vamos dizer assim, para que realmente os bancos continuem a fazer as suas atuações. E, por fim, mas não tão menos importante, é onde eu gostaria realmente de estar focando meus últimos minutos. É a criação de uma cultura de doação na nossa sociedade. E aí, o que nós podemos realmente fazer? Então, eu acredito que nós podemos fazer uma atuação na inserção da grade curricular das escolas e das universidades. E aí a gente realmente tem que pedir auxílio, né, de profissionais da área da educação, dentro da pedagogia, dentro da andragogia, para que a gente possa usar a melhor forma, qual é a melhor ferramenta para eu poder atingir o público que possa estar participando desse momento de tirar dúvidas. É uma questão educacional e precisa começar o quanto antes, né? Desenvolvimento de tecnologias leves e leves duras, como os manuais, os infográficos, os podcasts de saúde, usar as ferramentas como do TikTok, do Instagram, do Twitter, mas a gente precisa fazer isso de uma forma
supervisionada, mas a gente precisa usar todas as ferramentas tecnológicas para que a gente possa ter a acessibilidade da população a essas informações. Pesquisas permanentes sobre o tema, por que não dentro dos próprios portais governamentais, na emissão e na renovação de documentos oficiais, porque isso acabaria norteando todas as ações estratégicas dentro da política pública de saúde voltada para a parte de transplante. As campanhas, elas também não podem ser sazonais, elas precisam ser realmente permanentes e de uma forma e ser mensuráveis para elas serem realmente validadas, né? Serem algo que realmente vale a pena e que seja norteador. Além disso, por que não criar, né, e dar acessibilidade a um portal de transparência de doação de órgãos e tecidos com os resultados dos programas de transplantes e implantes, né? A população carece dessa informação e a gente precisa dar essa acessibilidade. Algo que me preocupa, não sei se a todos, mas particularmente me preocupa, é o novo modelo da Carteira Nacional de Identidade. Ela vai ter, tanto da forma física quanto digital, né? É um decreto-lei a 10.977, agora de 2022, né? No artigo 14, no parágrafo 2, do inciso 2, que ele fala justamente disso. O indivíduo, ele pode, né, colocar a informação de ser ou não um doador de órgãos, no caso de morte. Mas é importante salientar que isso não muda a nossa legislação. A família sempre será consultada. Então, aqui é apenas um direito de manifesto, né? Então, aqueles que têm dúvida ou nunca conversaram a respeito, aqui pode ser algo norteador. O que me preocupa também é os novos prazos de validade, porque o que você decidiu lá, ou seus pais decidiram com você até seus 12 anos, depois de 12 a 60, né? E depois acima de 60 anos. É algo que ainda precisa ser muito bem conversado, para que não ocorra o que aconteceu literalmente no início da década de 2000, né? Quem é dessa parte sentiu o quanto nós fomos hostilizados, né, por essa questão, talvez porque muitos acreditavam que seriam mortos para que a gente pudesse obter seus órgãos e tecidos para transplante, né? Aqui eu quero deixar uma mensagem e encerrar, né, para todos e agradecer em nome das 50 mil pessoas e famílias que estão aguardando por um sim. É nosso direito de declarar se nós somos ou não um doador de órgãos e tecido. A decisão é totalmente sua. Então, eu agradeço mais uma vez o convite da BTO, mais uma vez a iniciativa do Departamento de Tecido de estar nos convidando para poder fazer essa live. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada também, Renata. Parabéns pela excelente apresentação, né, que você fez. Eu acho que elas todas são bem complementares, né, muito boas mesmo, né, a visão do papel de cada um. Eu vou precisar só de um minuto, nem que seja para o último slide da mensagem aqui também da minha parte, e até para a gente poder responder algumas perguntas e respostas que estão, né, porque isso daqui é a pergunta desse seminário, né, em relação à captação e transplante de tecidos, mas como é que a gente vai atender a demanda, e como a Renata bem falou, e todos nós, né, é um objetivo comum e que envolve muitos atores, né, a Central Estadual, a OPA, a CIDOT, os bancos de tecidos, equipes de transplante, enfim, que tem que estar muito bem coordenados para poder fazer essa tarefa tão importante. Envolve múltiplas equipes, instituições e profissionais, além de médicos, enfermeiros, vários outros, né, que tem que estar bem coordenados. E, então, né, a gente passa por essa questão do diagnóstico situacional, que a gente estava comentando aqui, em relação à lista de espera e outros, e a melhoria da qualidade da informação. A gente, às vezes, tem pouca informação sobre pele, tecido musculoesquelético, a Anvisa, que a gente acredita que tem um pouquinho melhor, né, e a identificação mesmo desses principais gargalos e dificuldades, estabelecimento das diretrizes. E, como a Renata bem falou, né, o estabelecimento de metas, indicadores, acompanhamento periódico, enfim, a revisão do que a gente quer fazer, né,
questão do planejamento mesmo, né? Contínuo e ininterrupto. E finalmente, né, a questão, essa que ela acabou de comentar também, sobre essa educação da população, e não somente dos profissionais de saúde, que podem gerar doações efetivas, mas a inclusão na disciplina dos cursos de graduação, não somente da área de saúde, mas da área de humanas também, direito, psicologia e nas mais básicas, né? E algumas coisas que a gente pode fazer até bem dentro de casa, na hora que a gente vê aqui as campanhas da ABTO, ela está sempre falando em doe órgãos, né? Tanto no Instagram, que é essa do meio, com as outras. Então, os tecidos estão esquecidos aqui, mas a gente vai incluí-los imediatamente, já é uma coisa que dá para fazer, né, mais de imediato. E vocês veem que, no caso da BTO não está falando de órgãos, já tem outros que estão, como o Congresso Luso Brasileiro, o Sistema Nacional de Transplantes e outras campanhas que incluem aqui os tecidos. E, né, como a mensagem final também, que, lógico, né, a falta de Belo Horizonte, mas que é isso que a gente está conversando aqui, né, a forma de chegar ao impossível, a gente acreditar que é possível, eu acredito que é possível, e pode demorar, pode não ser fácil, mas é um objetivo comum aí de todos nós, né? Então, agradeço demais, assim, a apresentação de todos, e a gente está à disposição para as perguntas que vieram aí no chat, agradecendo demais a presença de todo mundo até agora. E a gente um pouquinho combinou que a Renata iria ler as perguntas. Renata, você tem como passar para a gente aí? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, primeiramente, né, nós estamos com 115 participantes, literalmente do Iapoca Chuí. Então, de antemão, muito obrigada a todos pela participação, né? O Benito Fernandes, né, na sua explanação, Rafael, ele deixou bem claro assim, que realmente, né, os treinamentos das equipes captadoras de músculo esqueleto, ela com certeza aumentaria toda a oferta de tecidos para os bancos já existentes, né? Então, assim, só para reiterar, a gente, ano passado, a gente fez uma capacitação até aberta a todo o país, tá? Falando sobre o processo de captação de tecido musculoesquelético. Foi muito legal. A gente fez junto, inclusive, com a Universidade Federal do Maranhão, e de lá ouvi propostas lá do Sul. Foi bem interessante. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa capacitar, levar, e a gente já, inclusive por parte do INTO, a gente, até por entender que nós temos essa vocação junto ao Ministério da Saúde, já que somos uma instituição federal, nosso banco é público, a gente está disponível aos projetos aí que possam surgir para a gente capacitar as equipes aí de todo o país. o Edson Souza diz assim, para você, Rafael, aonde são implantados os músculos e quais seriam as indicações principais? Assim, resumindo, né? A gente capta os músculos, mas a gente utiliza no processo de transplante, na verdade, por isso que o banco ele vai fazer todo o processamento e preparação desse tecido para o transplante. O produto final mesmo é a parte do tendão, tá? E a gente utiliza esses tendões. Está tendo uma utilização muito grande, está tendo uma demanda muito grande agora. A cada ano a nossa demanda aumenta, é uma curva ascendente, então isso é muito importante, até porque a faixa etária para a captação de um tecido tendinoso ela é menor, é até 55 anos, ao contrário do tecido ósseo, que é até 70. Então, a gente ainda tem um escopo de doadores menor, né, em faixa etária. Tem sido utilizado muito em reconstruções de articulações que estão com lesões ligamentares. Então, você coloca o tendão no local de um ligamento, como se fosse um neoligamento. Ok. Bom, temos participação da Vigilância Sanitária lá de Tocantins, temos a Tassiana Bessa também. Olá, Tassiana. Ela coloca aqui que também está vigente a nota técnica, né, a 24/2022, e a portaria da PRC número 4/2017. Obrigada pela informação e inclusão.
Estão perguntando se as aulas se vai estar disponibilizadas, né? Então, vai estar disponibilizada no nosso site, né, Márcia? Da BTO, não é isso? Sim, a aula, toda a aula vai estar gravada, ainda está gravando os comentários também, e vai ficar disponibilizada no site da BTO. A Edna Andréia Pereira pergunta justamente para a gente qual a nossa opinião sobre a nova carteira de identidade e quanto um documento oficial, então, né, a partir de agora. Você explicou muito bem também, né, Renata? E a gente viu aquela época que foi como se fosse o apagão dos transplantes, né? Que é a questão de colocar na carteira de motorista sem o esclarecimento prévio, vamos dizer assim. Então, tem que estar atento para essa questão, com certeza. Aqui em Minas, a gente teve até uma questão que no Detran de Minas Gerais, eles colocaram na carteira em um determinado período, em todas as carteiras não doador de órgãos e tecidos, sem perguntar se essa era uma opção da pessoa que estava tirando a carteira de motorista. Então, assim, bem delicado, a gente tem que estar atento mesmo. Você explicou muito bem. E é importante salientar que o Estado de São Paulo e o Estado de Minas são os primeiros estados a renovarem já a Carteira Nacional de Identidade, né? Como CPF. Só uma pergunta. Pois desculpa. Não, é só para chamar a atenção aqui da pergunta do meu colega lá da Central, que eu acho que é uma pergunta importante, que é essa última aí do Sandro, a respeito da avaliação inicial do doador de coração parado. Eu tenho antes aqui, depois da Sirlene. Desculpa. Tem o último, eu não sei se é o último. Eu tenho da Sirlene aqui, dizendo, boa noite, gostaria de deixar uma pergunta para um dos palestrantes. Vamos lá. Dentre as ações estratégicas apresentadas pelo coordenador do PET, foi citado regular o acesso aos centros transportadores. Quantos centros transportadores de córneas públicos existem hoje no estado do Rio de Janeiro e o que está sendo feito para regularizar o seu acesso? Bem, aqui no Rio de Janeiro eu não consigo, eu até tenho essa informação, mas eu não sei dela agora. A gente, vamos dizer assim, por normativa do SUS, os procedimentos de alta complexidade deveriam ser regulados, né? Ou seja, a gente poder distribuir esses pacientes de forma mais equânime, segundo critérios geográficos, critérios de complexidade, né? A gente, com certeza, deve fazer isso. No entanto, o transplante de córnea tem uma dinâmica um pouquinho diferente do transplante de órgãos. Aquela frase da minha apresentação, ela estava mais direcionada ao transplante de órgãos, eu peço desculpa. Porque o transplante de córnea, a gente tem muitos centros distribuídos pelo Estado, muitos são privados, contratualizados pelo SUS, né? Então, assim, e volto a dizer, aqui no Estado, infelizmente, a gente não tem grandes centros transplantadores, tipo um Hospital de Olhos de Sorocaba, ou uma Unifesp, um Hospital das Clínicas. Aqui a gente tem, os serviços são, infelizmente, pequenos e pulverizados, e a gente ainda não regula o transplante de córnea. E eu diria que a nossa principal missão atualmente é poder atualizar a lista, né? Porque, como eu tinha dito, a gente tem um problema de uma lista desatualizada, muitas pessoas até de 2018, 2019 ainda estão aguardando transplante, a gente não sabe a real condição desse potencial receptor. Então, assim, a gente não está regulando o transplante de córnea no Estado. O Gabriel Fontante. Alexandre, como funciona o Banco de Olhos no Rio de Janeiro e como coordenadas as atividades junto aos hospitais? Bem, essa pergunta eu vou passar para o Rafael, porque é ele que sabe. Vamos lá, Rafa. Não, na verdade, assim, é só para poder contextualizar, o Estado de Janeiro possui 2 bancos, né? Um banco de Volta Redonda e o banco do INTO, aqui na região metropolitana. Cada um dos bancos, eles possuem áreas de atuação, tá? Divididas aí por regiões, e com isso recebem as notificações aí em conjunto, aí, inclusive com que vem as notificações pela Central de Transplantes, para avaliação dos potenciais doadores, e com isso a gente faz toda a logística em relação a potencial captação que a gente pode junto à central, até porque a grande questão, acho que o Alexandre falou muito bem, né, os dados não mentem, né, a gente ainda está muito vinculado à morte cefálica. E aí é uma questão
né? A gente acaba ficando muito vinculado à logística da captação da morte encefálica, né? Que tem uns órgãos, depois vai vir a córnea para ser captada. Então, eu até entendo que se a gente, com essas propostas aqui que o Alexandre colocou, e eu estou bastante esperançoso, a gente vai poder ir para um outro olhar, né? Que é não ficar tão junto ou dependente dessa logística do órgão, que não é simples, né? A gente ter várias equipes captando com seus horários de captação, etc., logísticas, etc., e a gente poder passar para uma captação, né, do tecido ocular e, por que não, dos outros tecidos também, que eu acho que a gente vai pegar uma carona aí. Só complementando, acho que essa pergunta traz um problema nosso. Como nós não temos captadores de córnea capacitados, que devem ser chancelados pelos bancos, os bancos que treinam essas pessoas para fazer nucleação, a gente não tem o banco de tecidos, o banco do INTO e o banco de Volta Redonda não tem como captar no estado inteiro. Então, eles captam aonde está mais próximo, onde tem uma logística de morte encefálica. Agora, vamos supor, você tem 10 doações no mesmo dia. Como que o banco do INTO vai poder captar 10 doações no mesmo dia? Nós não temos essa capacidade e achamos esse modelo totalmente equivocado. Então, o modelo é captação local. Vamos treinar as pessoas dos hospitais para fazer a captação. E aí eu volto para a pergunta do Sandro, como a Renata entende essa validação inicial do hospital do tecido ocular, porque a gente muito discute aqui que os critérios são muito rígidos, que são necessários, uma rigidez, obviamente, pelos riscos de contágio, de infecciosos, neoplasia, um monte de coisa, mas de como a gente pode, de repente, como montar um filtro inicial na CIDOT para depois delegar ao banco. Essa é a pergunta. Então, porque como está o Sandro aqui dizendo, né, e eu acho que vai em comum acordo, encontro o que você está falando, Alexandre, eu concordo plenamente com você. Né? Então, quando ele fala essa validação inicial, não tem problema, essas comissões, elas têm que entrar em contato com os bancos, nós somos uma extensão da sua equipe, né? Como a equipe de doação, uma extensão da equipe de transplantes, e por aí vai. Então, não tenha dúvida que é importante a gente estreitar as nossas relações. A gente tem como ajudar, volto a dizer, é nossa função. Então, nos usem no bom sentido para que a gente realmente possa dar suporte a vocês dentro da comissão interhospitalar, já que vocês são cobrados. Como eu disse, não adianta cobrar se a gente não os auxiliam, se vocês não são capacitados para isso. Agora, eu acredito também o seguinte, tenham em mãos as legislações para que a gente possa estar norteando. Eu não vou pedir para vocês, leiam todas as orientações, né, para quem está muito na ponta. Eu tenho que dar, pelo menos, um instrumento mais prático para que você possa aplicar sem você causar nenhum dano à família doadora, nem à família receptora, nem à instituição a qual você está, e muito menos a você como profissional direto. Né? Então, é importante você criar ferramentas que possam facilitar. Porque se eu começar a falar, faz isso, faz aquilo, eu estou cheio de trabalho, estou cheio de paciente, está dando mais coisa para eu fazer, eu não vou fazer. Dá muito trabalho notificar. Né? Mas, ao mesmo tempo, já falaram para mim assim, dá para você simplificar? Mas não posso simplificar, é o que está dentro da determinação da lei. Então, as informações, elas têm que ir acontecendo nas passagens de plantões, né, na hora que eu vou fazer uma admissão daquele paciente, porque são informações, muitas das vezes, que a gente adquire direto no prontuário, seja no prontuário físico, ou seja no prontuário eletrônico, ou mesmo conversando com os familiares, né? Então, eu não sou nada contra, pelo contrário, totalmente a favor, né? E assina embaixo no comentário que o Alexandre acabou de dizer, né? E só complementando o que a Renata falou, os critérios para doação de tecidos, eles são, de fato, mais rígidos, não só na legislação brasileira, como internacionalmente, e isso é uma questão que a gente não vai mudar, né? Agora, considerando aqui no Brasil a quantidade de óbitos, né, por vítimas de trânsito e, enfim, outros tipos de violência, a gente tem muito potencial doador jovem, né, que, na verdade, não, infelizmente, a gente tem nosso contexto,
doador efetivo. E essa informação também, concordo com a Renata, ela tem que ser dada mais de pronta, a diretriz é do banco, da central, para que, né, os profissionais possam fazer isso de forma mais rápida. Mais tranquila, né? Efetiva. Uhum. Para finalizar, tem um questionamento aqui da Cristina, né, que ela fala justamente sobre essa questão, né, do Conselho Federal de Enfermagem, né, da retirada dos técnicos de enfermagem na atuação diretamente ao banco de olhos, né? Não é uma unanimidade, né, dos bancos que endossem da forma que está sendo feita, tá? Então, isso fica muito bem claro. Entretanto, existe, né, o que a Lei Mãe fala, que é o nosso Ministério da Saúde, junto com o Sistema Nacional de Transplante, e mais o que está dizendo do nosso Conselho Federal de Enfermagem. A gente sabe que existe essa legislação, né, no qual a gente tem que estar seguindo, né, uma questão ética da nossa legislação. Entretanto, não foram encerradas discussões sobre esse assunto, pelo contrário. E assim que tiver assuntos para ser discutidos sobre essa temática, que é a atuação dos técnicos de enfermagem dentro dos bancos de tecidos oculares, eu vou pedir a gentileza da BTO para justamente colocar no nosso portal para que vocês sejam alertados e que vocês participem dessa discussão e coloquem as suas dificuldades mais pertinentes e realmente por que disso e quais foram as consequências dessa tomada de decisão, né? E para finalizar, tem a última pergunta, assim, como é que eu sei que o centro transplantador está credenciado ou não? Essa informação, Renata, ela está disponível no site, né, do CNES, ela é atualizada diariamente. Na verdade, essa informação, até conversei com a Tassiana, do Sistema Nacional de Transplantes, sobre isso hoje. Então, existe uma possibilidade de você ver isso pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e as renovações, como são renovações periódicas, né? Então realmente tem que estar olhando sempre para ver se não houve um vencimento da vigência, tanto lembrando que para que o transplante seja realizado naquele local, tanto a equipe transplantadora tem que estar com a autorização vigente, quanto o estabelecimento de saúde também. Então é bastante importante mesmo estar olhando essa questão de quem é que está autorizado para fazer o transplante. Ok. Temos a presença também da Ana Maria Guimarães, da Pablo. Obrigada pela presença também da Pablo. São 9h03. Eu tenho algumas outras, poucas perguntas aqui, né? Uma falando sobre a questão da qualidade dos dados da córnea no registro da BTO. A gente já identificou isso, que tanto em relação à córnea quanto à pele e tecidos musculoesqueléticos, há uma subnotificação muito grande, né? E essa informação ela tem que ser melhorada. Isso já conversamos sobre isso, né, Rafael? É um objetivo que a gente persegue também. Tem um elogio aqui de alguém aqui de Minas falando que fez uma capacitação online aí do PET do Rio de Janeiro e que gostou muito, que vê, né, que funcionou muito bem. É interessante ver como funciona nos estados vizinhos, né? E em relação vários elogios aqui, e deixa eu ver, doação de tecidos não necessariamente precisa ser morte encefálica, exatamente. Para a doação de órgãos, né, sólidos, precisa ser em morte encefálica, mas para a doação de tecidos, as córneas elas podem ser captadas em até 6 horas após a parada cardiorrespiratória ou até um período maior, se o corpo tiver sido refrigerado, e no caso da pele, tecido musculoesquelético, em até 12 horas após a parada cardiorrespiratória ou um período maior, se o corpo do doador tiver sido refrigerado ou se aquele procedimento tiver sido validado. Então, isso para o Rio de Janeiro, eu acho que, mais que o Rafael falou, esse outro olhar, vocês vão chegar, o Rio vai chegar num outro patamar, começando a captar o doador de córnea em parada cardiorrespiratória, como nós dissemos, assim, de forma geral, 95% dos doadores de córnea são doadores coração parado, doadores pós-parada cardiorrespiratória. Coleta amostra para exames, amostra sanguínea para exames, tudo da mesma forma, mas não precisa ser o doador em morte encefálica. Uma pergunta aqui
da Luciana. E em relação a esse cadastro, né, a Tassiana aqui respondeu onde que pode ser visto, né, no kines.datasus.gov.br, ele tem a informação atualizada diariamente, quais os serviços que estão autorizados para transplante, e aqui, né, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Por isso, essa proposta de fazer a live do Departamento de Tecidos em conjunto com a enfermagem, com o coordenador da central, banco de multitecidos, enfim, porque é só assim mesmo que a gente vai conseguir avançar, né? E aqui também, né, falando dessa questão do prazo, né, se tiver sido validado, pode ser um prazo até um pouquinho maior. E, assim, muito obrigada, gente, pela participação de todos. A Ana Maria da Pava não tem o parecer que está atuando pelos técnicos de enfermagem, os profissionais de outras áreas, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, segundo o entendimento que foi passado por último pelo Sistema Nacional de Transplante, esses estão autorizados a fazer esses procedimentos, né? Então, não há restrição quanto os profissionais que não sejam da área de enfermagem. Pode fazer captação, processamento, a questão mesmo é da enfermagem que restringiu ao enfermeiro de nível superior e não ao de nível técnico. E, enfim, né, assim, vários outros perguntas, mas principalmente, gente, agradeço muito assim, aos palestrantes que aceitaram participar e aos participantes que estão aí, mais de 100 até agora, junto conosco. Muito obrigada mesmo. E a gente vai ter outras conversas em relação a isso, se Deus quiser, assim, certamente com números melhores do que a gente mostrou aqui. E estamos à disposição também, o Departamento de Tecidos da BPO, a gente está à disposição para outras reuniões, para conversar, para poder ver, né, em que a gente possa ser útil para contribuir, para mudar esse cenário, que, como eu falei ali, né, como diz a Alice, e aí não é, né, eu sou de forma geral bastante otimista, mas eu realmente acho que fazendo um trabalho em conjunto é possível que o Brasil chegue perto ou na realidade em outros países em que o paciente espera para transplantar somente aquele período que ele precisa para fazer os exames pré-operatórios ou para se preparar para fazer cirurgia, não daqui ele tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos eventualmente, né, não fazer o transplante nunca, não é isso que a gente quer, e acho que é possível fazer diferente, né? Então, assim, agradeço muito, muito mesmo, assim, o interesse e a participação de todos aí. Eu acho que a gente vai ter que, são 9h08, acho que a gente vai ter que encerrar, mas nos vemos em breve, haverão outras reuniões e a gente vai estar mandando e convidando vocês também. Muito obrigada, Rafael, Alexandre, Renata e todos os participantes que estiveram junto conosco aí na última 1h30. Obrigada mesmo.